Graça e Paz Igreja, capa vermelha, integração, fascículo ímpar, doutrina. Mas, pastor, esta ordem do dízimo ainda se aplica à Nova Aliança? Ao Novo Testamento? Sim, se aplica. Mas Jesus falou sobre isso? Falou sim, e foi registrado em dois evangelhos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E mais, a igreja primitiva, que é a igreja que nasceu logo depois da assunção de Cristo, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, ia bem mais além do que o dízimo. Como assim? A igreja primitiva dava muito mais do que 10%. Eles vendiam propriedades inteiras e depositavam aos pés dos apóstolos. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. E teve gente até que morreu porque mentiu quanto ao valor ofertado. Ah, é aquele caso de Ananias e Safira. Exatamente. E por que Deus os matou? Primeiro, porque mentiram, e segundo, para que os outros temessem mentir sobre um assunto tão sério. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Pelo visto, não é para se brincar com dízimos e ofertas. Não, não é. Mas, pastor, por que na igreja primitiva as pessoas davam a mais do que 10%? E em alguns casos devolviam até tudo. É pelo conceito da nova aliança, um conceito de que tudo é de Deus e não apenas 10%. E na nossa igreja temos que dar então mais que 10%? Não, não é necessário. Nós não fazemos doutrina com textos narrativos isolados. Nós mantemos o princípio do dízimo, e se alguém sentir ou perceber da parte de Deus que deve ofertar além disso, que o faça, sem tristeza, sem necessidade e sem constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Por isso que sempre falamos, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.